Gravando. Muito bem, boa noite a todos, boa noite, professora Fernanda. Estamos aqui, efetivamente, abrindo a unidade curricular de auditoria e controle, nessa webconferência, na data de hoje, né? Ficou como outubro aqui, mas é 5 de novembro, tá? Professora Fernanda, abertura também. Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os estudantes à nossa UC de Auditoria e Controle Público, né? E a gente espera que todos tenham bons estudos, possam ter bons estudos nessa nova UC. Ok, né? Muito obrigado, professora Fernanda. Então, quem somos? Né? Você já conhece, teve outras ofertas, principalmente a que está em andamento, que é de logística, né? E aí vocês veem que a gente está com um quadro muito reduzido, substituindo alguns colegas que infelizmente estão adoecidos, mas é o que se propõe, né? O que se apresenta no momento, e a gente quer continuar mantendo esse foco de conseguir passar para vocês da melhor forma possível as unidades curriculares. Tudo bem. Doutora Fernanda? Está me escutando, professora Fernanda? Eu passei os slides já. Não, não pode. A apresentação é tua. Sim, mas já passei? Tá, muito bem, pessoal. Então, as datas importantes aqui, para vocês observarem, né? Então, nós temos aqui o tópico 1, né, que vai de hoje até o dia 19, tá? E depois nós temos a avaliação, uma atividade avaliativa que vai abrir no dia 11 ao dia 21, do dia 12 ao dia 21. Depois nós temos uma segunda webconferência no dia 14. Aí depois nós temos a abertura do tópico 2, dia 19, mas vamos provavelmente abrir antes, tá? E a avaliação do dia 21 ao dia 3 de 12. Depois nós temos a avaliação de primeira chamada, dia 3 de 12, a avaliação de segunda chamada, dia 5 de 12, e a recuperação, dia 17 de 12. Observe que a recuperação é, ela está bem em cima do final, né? Dia 17 de 12. E como eu já tinha comentado nas outras webconferências para vocês, nós fizemos essa redução de datas para que a gente não ultrapassasse o ano corrente. Tá? Então, dia 17 de 12 é a recuperação, em seguida a gente publica a nota final. Pode deixar, Fernando, já estou aqui, eu consegui puxar para a minha apresentação, tá? Bom, então vamos aqui no livro 1, que é o livro que está aberto para vocês, tá? Falar um pouco sobre essa auditoria e controle, história, conceitos, importância e tipologias. Em primeiro plano é entender a importância da auditoria, né? Lá no final dessa nova apresentação vai ter uma frase que vai representar muito bem o que eu vou colocar para vocês agora, né? A auditoria não é um monstro, ela é uma parceira no processo de gestão. Então, eu acho que deve ter algum auditor, ou pessoa que já foi auditora aí, ela sabe muito bem o que eu estou colocando. Muitas vezes o gestor olha a auditoria como uma ação, né, que vai prejudicar o seu trabalho. Então, esconde fatos, esconde documentação, achando que isso é o caminho certo. Não. A auditoria ela vem para dar suporte, para aconselhar, para melhorar a gestão, melhorar o processo de gestão. Isso que a gente vai ver aqui no decorrer dessa apresentação, né, dessa aula. Tá? E que está também escrita nos livros, no livro 1, para vocês. Então, tenham em mente isso. No final, vocês vão verificar, né, na frase mais contundente, essa visão clara do que é auditoria para o gestor e para a gestão pública. Bom, qual é a nossa estrutura do livro 1, né? Nós procuramos trazer para vocês alguns pontos importantes, alguns autores que pudessem dar para o que nós pretendemos no curso uma visão bem clara da auditoria.
Então, nós trouxemos aqui a história, um pouco do conceito da auditoria, né, a importância da auditoria no contexto das organizações, os tipos de auditoria, auditoria governamental, né, focando mais na auditoria pública, os tipos de auditoria no setor público, as finalidades da auditoria no setor público, princípios que norteiam a auditoria, muito importante, né? Qual é a linha mestra que norteia a auditoria? Tá? E depois, dentro dos tipos de auditoria, nós vamos focar na auditoria interna. Tá? Aí nós temos o papel da auditoria interna, tá? A evolução na forma de atuar da auditoria interna e, por fim, tá? Ampliando conhecimento sobre a auditoria interna. O que é esse item que está em vermelho destacado aqui para vocês? Nós colocamos nos livros, nesse capítulo, alguns links de manuais, de diretrizes, de orientações do CGU, né, de algumas auditorias em alguns órgãos de relevância, estaduais e federais e estaduais, para que vocês tivessem uma visão mais profunda, né, a partir de como atuam as auditorias nesses órgãos. Né? Então, por gentileza, quem está com o microfone aberto, por favor, silenciar. E é importante que vocês, dentro da possibilidade, dêem uma olhada nesses links, nesses manuais. Tá? A gente procurou botar os mais atuais, entre 23 e 24, tá? Para que vocês tivessem uma visão bem clara de documentação, de ação das auditorias dentro desses órgãos. E que vão dar, lógico, uma visão da atuação dentro das esferas governamentais, né? Tanto nos órgãos federais, nos órgãos estaduais e municipais. Muito bem, então vamos à história. Né? De maneira muito, muito simples, né? Esse surgimento da auditoria em primeiro plano, né? Vem desse crescimento econômico que acontece à medida do tempo, principalmente dentro do século no século XVII ali, né? Então, à medida que vai evoluindo e vão criando novos contextos empresariais e organizacionais, principalmente na questão industrial, pós-revolução industrial, e com o aumento da necessidade de comprovação de dados e informações, essa questão da auditoria começa a se tornar mais forte. Então, nós temos aqui, né, a auditoria surge efetivamente por intermédio do crescimento econômico, financeiro e pelo desenvolvimento das organizações, principalmente das indústrias, pelo desenvolvimento específico do mercado financeiro. Então, à medida que as indústrias vão crescendo, que vão colocando seus ativos no mercado, tá? Há necessidade de comprovar os elementos contábeis e financeiros, né, econômicos principalmente. Né? Então, esse é o principal ponto de crescimento. E aí surge, né, por volta do século XVII, com a questão dos contadores nas atividades de averiguação de contas, né, para verificar se as contas estão efetivamente corretas, com o crescimento do capitalismo, em 1900, né, a questão da Revolução Industrial e todo esse crescimento organizacional que vem pós essa Revolução Industrial, a expansão dos mercados e, principalmente, a necessidade de comprovação de dados e informações contábeis e financeiras, né, no contexto econômico dessas organizações. Então, que eu estava colocando para vocês, né, essa Revolução Industrial cria um giro de capital, e aí provoca a necessidade de contratação de especialistas, de mais funcionários, principalmente na área contábil, para averiguação desse processo. E aí surge efetivamente a figura do auditor, né? desse contador que vai fazer o papel de auditoria, não chamada de auditoria efetivamente na época, né? Mas, e aí a gente vê essa ligação plena da auditoria com a contabilidade, né? Muito em função das demonstrações contábeis que têm que ser apresentadas na questão dos valores que são colocados, né, dos ativos que são colocados à disposição das organizações que querem adquirir ações
dessas organizações não precisa efetivamente, para esses investidores, saber se realmente aqueles valores que estão sendo apresentados nos livros são reais. Tá? Então, segundo Lima e Silva, Gonçalves Lima e Silva, né, a atividade de auditoria tem sua origem ligada à contabilidade, uma vez que constitui uma técnica contábil. Esse enfoque era inicialmente voltado para avaliar e emitir opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis avaliadas. Então, assim, verificar se realmente tudo aquilo que se apresentava, se o lucro era um lucro efetivo, né, se as despesas e receitas efetivamente eram aquelas que estavam apresentadas nos livros. Era muito fácil maquiar o processo, né? Então, há necessidade desses auditores independentes, esses contabilistas, né, que efetivamente são contadores, né, que vão fazer essa averiguação para dar ao valores, né, essas demonstrações contábeis, conformidade. No contexto brasileiro, não difere, né, desse crescimento, desse surgimento, melhor dizendo, mundial. Segue efetivamente o mesmo caminho, crescimento das organizações, crescimento da indústria, crescimento do comércio, dos serviços. Tá? Então, ele vem para verificar o andamento da atividade econômica e financeira das organizações, para comprovar e confirmar os dados e informações, né, os primeiros registros da atividade de auditoria. Ali faltou um ponto, né? É um outro subitem, né? Os primeiros registros da atividade de auditoria no Brasil, conforme Matson, de 1949, então observem que já estamos dentro do século XX, tá? E registra, né, efetivamente a profissão somente em meados de 1960, com a criação aqui no Brasil do Instituto de Auditores Internos. Então, observe que há um certo atraso, sim, né, mas essa evolução acontece. Mesmo com esse atraso, né, em que na Europa, nos Estados Unidos, a coisa já estava acontecendo com mais frequência, aqui no Brasil, somente lá já no século XX, conforme está colocado aqui. No livro didático tem um levantamento histórico, tá? Que tá na primeira parte para vocês, em que alguns alunos fazem um levantamento histórico da auditoria. É interessante vocês assistirem esse vídeo para terem noção do funcionamento das organizações que ajudaram a desenvolver a auditoria, tanto no mundo quanto no contexto brasileiro. Tá? Ok, professor? Algum comentário? Muito bem. Então, um fato importante no contexto brasileiro é a homologação da Lei 6.404, né, de 76, que dispõe sobre a sociedade e ações. Então, o que é isso? Né? Essa necessidade das partes interessadas, né, os stakeholders, de observar se aqueles dados que estão sendo apresentados pelas SAs são realmente reais. Então, há necessidade de ter alguém que comprove esses dados. E aí a questão da auditoria independente, que vai fazer né, essa auditoria dentro, né, conforme solicitação da Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Então, é importante acompanhar essa demonstração financeira e contábil para verificar se realmente valia a pena ou não, e se os dados apresentados pelas organizações eram reais, para poder fazer os investimentos, poder colocar, né, o investimento lá naquela empresa a partir da Comissão de Valores Imobiliários, certo? Você vai comprar as ações daquela empresa. Então, dentro desse contexto histórico, a gente vai para o conceito de auditoria, né? Trouxe alguns 3 conceitos que vão esclarecer para nós bem essa função da auditoria nas organizações. Então, Gonçalves Lima e Silva traz aqui, ó, a auditoria avalia. Está aqui avalia porque a gente já tem uma visão de que ela vai olhar alguma coisa, né? Então, a auditoria avalia uma relação da contabilidade, nada mais é do que a obrigação de responder pelos recursos colocados à disposição. Então, o que é? É averiguar se aquele recurso, e depois na evolução a gente vê que não é só questão econômica, né? Mas ver se aqueles recursos estão adequados. Envolve a obrigação de prestar contas decorrentes de uma responsabilidade. Então, você faz a ação, você gere alguma coisa, mas você tem que prestar contas daquilo para os seus stakeholders,
né, para as partes interessadas. Então, isso é essa questão de prestar conta decorrente de uma responsabilidade que tenha sido delegada, né, presumindo a existência de duas partes. Uma que delega, pode ser o gestor, né, a responsabilidade principal, e a outra que aceita, que é aquele que executa o processo, devendo relatar a forma pela qual a responsabilidade foi executada, ou seja, o agente. Então, num resumo muito claro, eu tenho, por exemplo, na sociedade de ações, nas SAs, uma presidência, né? Mas acima da presidência eu tenho um conselho. Nesse conselho tem investidores. Então, esse grupo delega à presidência a execução, né? A gestão nas organizações. Então, ele tem que dar, no final, o resultado que uma organização privada, por exemplo, espera, que é o quê? Lucro. Então, a auditoria vem para comprovar esses processos. E aí, quando você abre o mercado, para o mercado, as suas ações, tá? Você tem que colocar, efetivamente, aquilo que é real, para que essas partes interessadas observem se realmente vale a pena investir naquela organização ou não. Se ela realmente está numa linha de crescimento, conforme está apresentado, por exemplo, nos seus papéis contábeis. Então, essa é a visão inicial. Lógico que na parte pública, a visão é outra, é a questão de se realmente tudo aquilo que está sendo realizado, e principalmente a questão do orçamento, por exemplo, os recursos orçamentários estão sendo direcionados para quem de direito, né? Para a organização, se a organização está realizando aquilo que a sociedade precisa. Então, nesse caso, a auditoria entra nesse ponto, no contexto público. Ok, professora? Quer fazer algum comentário? Ok, seguindo então. Um outro conceito, né, de auditoria de Gonçalves, né, ele coloca aqui, ó, ele pregou que a auditoria pode ser considerada atividade sistemática de verificação e avaliação dos controles internos, dos processos de documentos, por meio da aplicação de procedimentos e técnicas específicas, para subsidiar a emissão de uma opinião pelo auditor. Então, vamos aos destaques que eu coloquei para vocês aqui. Atividade sistemática. A auditoria, ela não trabalha com oba-oba, né, com aquela questão de fazer as coisas do jeito que dá. Não. Ela tem um processo sistemático, com papéis, com ações, com, com, com ações programadas. Para quê? Para que a coisa aconteça de forma correta e que tudo seja registrado para que o controle, né, maior possa realmente averiguar se aquilo que está sendo colocado tem fundamento. Então, essa necessidade de atividade sistemática de verificação e avaliação dos controles internos, tá? Dos processos e documentos, e por meio da aplicação de procedimentos técnicos específicos. Sim, a auditoria tem procedimentos, procedimentos e técnicas específicas para avaliar todas essas questões, principalmente as questões contábeis, econômicas e financeiras, que são a origem da base, né? Então, quando você faz uma auditoria contábil, por exemplo, há todo um processo, né? Se tiver contadores, eles sabem do que eu estou falando, há todo um processo de averiguação que tem que ser seguido para se chegar efetivamente ao resultado proposto. Por isso essa questão sistemática, tá? E no final o auditor vai emitir, né, uma opinião sobre o que averiguou, correto? E aí a gente coloca assim, essa figurinha, né? E essa figurinha ela tem uma razão de ser. Dentro desse contexto, desse conceito, é essa averiguação minuciosa das ações. É você pegar uma lupa, realmente, a auditoria pega uma lupa e vai analisar processos, procedimentos, a partir de técnicas específicas. Tá? Então, é como se ela olhasse em alguns pontos com uma lupa o que o gestor está realizando. E aí, aquilo que eu falei lá no início, né, na introdução, visa auxiliar o gestor a melhorar os seus processos. Tá? Isso é a questão.
Não é simplesmente achar que a auditoria vai punir. A auditoria não pune. Quem pune são os efetivos controles, quando trata-se das questões públicas, e dentro das questões privadas são, né, as presidência ou o conselho, né, de administração que vai tomar suas decisões a partir da opinião da auditoria, ok? Muito bem. E qual a importância da auditoria, né, no contexto das organizações? Vamos primeiro entender uma coisa que vocês já sabem. Alguns aqui são gestores públicos, outros são gestores dentro de sociedades, de organizações privadas, mas o que eu vou falar aqui tem o mesmo caminho. Isso a gente aprendeu em administração, a gente trata das organizações. As organizações são fundamentais dentro da sociedade. Isso é fato, tanto privada quanto pública. As organizações são importantes. Quando uma organização chega numa comunidade, chega numa sociedade, ela transforma esse ambiente. Tudo gira em torno de uma organização. Da mesma forma, quando ela sai dessa sociedade, ela cria uma lacuna. E a gente já ouviu isso e já verificou ações em várias sociedades, em vários estados. Quando uma organização sai, a lacuna que ela cria para aquela região. Tá? Então, quando a gente fala dessa importância da auditoria no contexto das organizações, a gente também tem que associar a importância das organizações na sociedade. Então, a auditoria e o controle são componentes essenciais. Da mesma forma que uma organização é um componente essencial de uma sociedade, a auditoria é um componente essencial das organizações. Por quê? Tá? Porque ela, como está colocado aqui, ela garante, né, ela visa garantir, né, essa conformidade, a eficiência, a transparência dos processos internos. O que é isso? É verificar se a gestão está atuando de maneira correta em relação aos seus processos administrativos, aos seus processos operacionais dentro dessa organização. Muitas organizações deixam de existir dentro de sociedades por problemas de gestão. Talvez não acompanhando, não tendo como base orientações das auditorias internas ou externas. E aí nós temos aqui também uma questão, né, que a importância da auditoria, tanto na questão pública quanto privada, está vinculada ao princípio de procedimentos contábeis e econômicos. O que ele quer dizer com isso? Tudo gira no processo econômico das organizações, no processo financeiro. A contabilidade, tá, ela vem observar todo esse processo econômico que advém das ações financeiras da organização. A contabilidade tem essa função de apresentar os fatos a partir do financeiro. Então, receita, despesa, se eu tenho lucro, que tipo de lucro eu vou ter, se eu estou agindo adequadamente para responder às ações de todas as unidades organizacionais em relação ao desempenho para gerar os recursos necessários para que essa organização se mantenha, né? Se eu estou conseguindo fazer com que o investimento das partes interessadas, dos acionistas, está realmente sendo realizado e está em conformidade com aquilo que foi apresentado para a gestão. Então, olha a importância dessa auditoria dentro desse processo. E eu coloquei essa figura ali para vocês entenderem que esse encaixe, é a peça
que faz a organização também girar. Porque, como eu estou colocando para vocês, essa melhoria do processo, essa melhoria na gestão, ela vem em muito dessas orientações da auditoria, como uma peça, né, como componente essencial da organização. Posso tocar minha organização sem auditoria? Pode. Mas será que ela vai ser tão efetiva assim? Será se ela vai conseguir os próprios gestores enxergar os problemas, as dificuldades, conseguir melhorar o desempenho sem ter uma análise, sem ter uma opinião interna ou externa, né? Uma auditoria externa, uma auditoria interna, sobre os seus processos financeiros, econômicos e contábeis? Não sei. À medida que as organizações crescem, seus processos acompanham esse crescimento. Seus processos vão se ampliando e não conseguem se enxergar tudo. Portanto, há necessidade das organizações terem um acompanhamento profissional nesses processos. Por isso, tem auditorias internas e externas. Ok? Vamos seguindo. Professora Fernanda, tudo bem? Tudo certo, professor. Eu não estou acompanhando o chat aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou esteja no caminho Tem errado, um comentário aqui de quem? da Raíssa, O que a Raíssa coloca, por gentileza? que é legal entender que o auditor ele não impõe, sim recomenda melhorias dos processos para as áreas. Sim, exatamente isso. Né? Por isso Né? falei lá no início, né, que é dessa questão da auditoria vir para ajudar o processo. Ela não vai fazer as correções efetivas, mas vai auxiliar, né, no processo dessa organização. Obrigado, Raíssa. Bem, ainda dentro desse conceito da importância, né, eu faço outro destaque aqui. Guterres, Lousada e Alves traz o seguinte: a auditoria é uma ação importante para o monitoramento, garantia de fortalecimento das entidades do setor público. Também é uma ferramenta de gestão que auxilia os servidores públicos no desempenho adequado de suas atribuições. Olha que grife que eu fiz aqui, né? Que grifo que eu fiz aqui. Em 2000 se eu não estou enganado, 2005, 2006 e 2007, eu trabalhei como auditor aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. A gente estava iniciando acho que foi 2005, ou 2004, 2005, 2006, não lembro. A gente estava iniciando a auditoria interna. Então, o MEC estava instituindo, dentro das instituições de educação profissionais tecnológica, as auditorias internas. Uma exigência do TCU, né, para que tivessem efetivo controle sobre alguns processos. Então, eu estava nesse momento, né, ajustando, estava saindo da gestão e fui trabalhar com auditoria interna. E essa frase ela traduz muita coisa, no sentido de que os servidores enxergavam a auditoria interna como um monstro. Ela vem para me fiscalizar, ela vem para punir. Não, não é isso. Na realidade, ele principalmente os gestores têm essa imagem, né? Coloca ali uma ferramenta de gestão que auxilia os servidores públicos no desempenho adequado de suas atribuições. A auditoria vem para dar esse suporte. Tá? Como colocou a Raíssa, ela não impõe. Então, ela vem para auxiliar esse processo, para trabalhar a melhoria, para que o servidor atinja o principal objetivo, que é prestar serviços de qualidade à sociedade. Então, todas aquelas atribuições que o servidor tem devem ser averiguadas, observadas, para saber se realmente estão dentro de uma conformidade que possa atingir o objetivo primário. Tá? Esse objetivo de atender a sociedade. Então, essa frase aqui, ela traduz muito daquilo que o gestor precisa entender. Né? Auxilie os servidores no desempenho adequado de suas atribuições.
Eu vi que chegou uma mensagem ali, eu não consegui ler, professora. Chegaram algumas mensagens para você. Diga lá, Miguel, o que é que da Miguel coloca? Jacilene e da Cristina. Tá? O Miguel coloca que a auditoria é muito importante tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas, pois aponta o que deve ser melhorado na gestão. Tá? Ok, boa, Miguel. Isso aí mesmo. A Jacilene coloca que realmente a auditoria não foi bem vista no início da sua implementação. Sim, aí eu pego a Jacilene, né? Isso. Jacilene, apesar de já estar em andamento e ter as evoluções do processo de auditoria, Jacilene Cardoso, obrigado pela colaboração. Apesar dessa evolução, para alguns servidores, tá? Infelizmente, a auditoria ainda é vista como como eu falei para você, né? Talvez não dessa expressão tão forte, né? Mas um monstro, mas como algo que vem para atrapalhar o seu processo. E alguns servidores ainda se escondem por trás. Não querem mostrar os seus processos, sem entender que isso vem para melhorar, tá? Mas infelizmente ainda existem alguns servidores que têm essa visão. Mas à medida do tempo, eu creio que vá quebrando essa barreira e mostrando que a auditoria é importante, tanto na gestão como no processo de trabalho dos servidores públicos. Mais uma aí, quem foi, professora? Temos a Cristina e temos mais uma mensagem além da Cristina. Pode passar para a Cristina, então. Vejo a auditoria como uma forma de autoavaliação no setor público, isso falando da auditoria interna. Sim, sim, nós temos assim apesar de todas as organizações terem sua avaliação, né, essa necessidade de serem avaliadas, a auditoria ela vem, não é a função principal dela, né, mas ela vem, qual foi o termo que ela usou? Avaliação? Autoavaliação. Autoavaliação, né? É, essa auditoria ela não tem como ponto principal, né, essa autoavaliação, mas ela é uma consequência disso. Por quê? Porque à medida que ela vai fazendo os seus processos, os seus papéis, vai ajudando, essa autoavaliação, a partir desses conselhos que a auditoria coloca, né, que esse auxílio que a auditoria interna coloca, melhora essa autoavaliação da instituição. Tá? Por quê? Porque nós temos, tanto no contexto de pessoas, como de processos, essa autoavaliação, né? Para verificar se realmente essa organização está, a partir dos olhos internos, voltados para si, atendendo aos processos organizacionais que a sociedade necessita. Tá? Muito obrigado, Cristiane. Né? Cristiane ou Cristina? Cristina. Cristina, obrigado, Cristina. O próximo? Isso. Aí agora tem a Rosângela que traz uma experiência pessoal. Que ela disse que é complicado, pois ela trabalha numa empresa privada que não dava condições de executar as atribuições de acordo com as conformidades, e quando chegavam no período de auditoria, que era uma correria. É, e aí nós temos uma questão, né, não é de educação, né, mas muitas vezes de como a gestão apresenta esses processos de auditoria para os seus colaboradores. A primeira ação, o primeiro momento vem da gestão. A gestão tem que comprar. Isso estou falando no aspecto, apesar do nosso curso ser no aspecto público, mas eu vou responder aqui a colega. Né? Quem tem que abraçar esse primeiro momento é a gestão. Isso também serve para a auditoria pública. Se a gestão não abraçar, a coisa não vai acontecer na conformidade. Ou seja, como a coisa tem que realmente seguir. Então, a gestão tem que abraçar, demonstrar segurança pela auditoria estar lá, participar do processo dentro das unidades organizacionais da empresa, né, da organização, e dando respostas adequadas ao que a auditoria precisa. E isso ela vai passar começa lá
no encabeçamento, por exemplo, na presidência, e vem, né, dentro da parte estratégica, tática e operacional. Os seus colaboradores, tá, e as suas chefias, gerentes, superintendentes, diretores, todos têm que compartilhar esse processo. Se não vem de cima, a auditoria não começa embaixo. A auditoria começa em cima. É lá que os processos começam. Então, ela vem observando, averiguando, avaliando e emitindo o seu parecer para a melhoria dos processos a partir da gestão. E isso também serve para a parte pública, tá? E tem mais uma aqui, foi bem interessante, professora. Acho que Sim, vou até tem uma falando, mensagem agora. mas eu acho que eu vou responder na frente a respeito da auditoria interna e externa, né? Pode ser, pode ser. É isso? Eu não sei quem é o Isso, autor. é o Miguel. Miguel, já vou ser. Miguel, te respondo um pouquinho mais à frente, tá? Deixa eu só seguir aqui. Professora, guarda essa mensagem para mim. Ok. Então, pessoal, ainda seguindo nesse mesmo contexto da importância, a professora controla meu tempo, por favor. A Guterres Pode deixar. Lousada Alves ainda traz o seguinte, né? A auditoria tem sido de extrema importância no auxílio da administração. Muito tempo. Durante esse período de crescimento, de evolução, tá? E na verificação de irregularidades nas organizações, tanto públicas quanto privadas. Além de garantir a integridade das operações, melhorar a efetividade da transparência, ajudar a identificar erros, fraudes e ineficiências. Olhem, erros, fraudes e ineficiência. Ineficiência é aquela ação de que aquilo que foi programado muitas vezes não está dando certo e não vai chegar ao objetivo. Isso é ineficiência. Então, ela visa também ajudar a corrigir esse processo. Esse processo pode estar ineficiente e dar suporte para que possa melhorar e alcançar o objetivo que a organização necessita. Garantir a conformidade com normas e regulamentos, evitar penalidades legais e manter a confiança dos investidores e stakeholders. Olha essa última parte aqui. Tem 3 pontos muito importantes aqui. Tá? Evitar as penalidades legais, aliás, são 2, né? Evitar as penalidades legais e manter a confiança. Uma organização, tá? Principalmente uma organização que tem, por exemplo, que é uma SA, né? que bota as suas ações faltou um nome agora falar, Comissão de Valores Imobiliários, mas tem a... Me ajuda aí, professora. Não é... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Mercado de Ações. O nome é... vou botar no mercado de ações, esqueci o nome da entidade. Né? Bolsa? A Bolsa de Valores, muito obrigado. Não sei quem foi, muito obrigado pela gentileza. Na Bolsa de Valores, né? Quando ela coloca lá, por vez, são as Bolsa de Valores, muito obrigado. Existem penalidades, conforme aquela lei que eu citei para vocês, 7.0776, se eu não estou enganado. E, principalmente, manter essa confiança dos investidores e stakeholders, ou seja, das partes interessadas, de que aquela organização está cumprindo as normas, está em conformidade e tem possibilidade, né, de crescer. Porque toda vez que aparece uma penalidade, uma legal, as ações dessa organização tendem a descer. Então, observe a importância das ações e auxílio da auditoria nesse processo. Ela também ajuda no crescimento dos valores das ações dessa organização, porque ela mantém uma certa estabilidade a partir do seu auxílio, das suas averiguações, das melhoras que são colocadas à disposição do gestor, para que lá na frente aumente a confiança dos investidores e das partes interessadas nessa organização. Ok? Muito obrigado. Então, quais são os tipos de auditoria? Pessoal, as definições
estão lá, né? Vou só chamar atenção para vocês em algumas aqui, para que a gente possa entender, né? As demonstrações contábeis, aquela que a gente já sabe, que vão focar efetivamente dentro do contexto da contabilidade, as auditorias de gestão averiguando os processos da administração. Nós temos a auditoria financeira, a fiscal e tributária, principalmente na parte pública, né? Um pouco do que está aqui, genericamente, também faz parte desse tipo de auditoria no contexto do setor público. Nós temos a auditoria operacional, que é muito importante, né? que vai gerenciar todo esse processo de operações, processos, procedimentos dentro da organização. Né? Nós temos essas novas de sistemas de TI, né? De conformidade e tecnologia de informação, a de gestão ambiental, para verificar se realmente todo esse processo de sustentabilidade, principalmente em relação às legislações que são solicitadas, e se cumpre isso no processo. E isso é uma coisa que muitas empresas estão deixando lacunas, certo? E a de qualidade, né, que já vem das ISOs. Então, lá também tem a necessidade de auditoria dentro de alguns processos organizacionais, né, principalmente vinculados à qualidade. Então, vocês podem ver os detalhes de todos esses tipos de auditoria lá no nosso livro. Tá? E ele podemos ainda, conforme alguns autores, dividir a auditoria em simplesmente internas e externas. Aí vem a pergunta do professora Fernanda? Miguel, Do Miguel. Pode passar para mim, por favor, professora? vamos lá. A colocação dele. Professor, a União, estados e municípios usam tanto auditores internos e externos para poder ter opiniões coerentes para tomar decisões juntos ao gestor. Essa é a colocação dele. Tá. E aí nós temos que ter uma análise um pouco mais detalhada nesse processo, quando a gente fala de organizações públicas. Tá? Eu vou pegar, né, auditoria interna e externa dentro do contexto das organizações públicas. Vou citar um exemplo de um lado e do outro. Tá? Por exemplo, nós temos organizações públicas de vários tipos, vários tamanhos, dentro de vários ministérios. O que, por exemplo, a instituição, a gente tem que considerar, né, essa auditoria externa em cima dos controles. Quando a CGU vai averiguar uma organização, ela pode ser considerada, e é considerada, uma auditoria externa. Ela está dentro do contexto do Estado, mas ela vem de fora para dentro daquela instituição específica. E dentro de algumas instituições específicas, nós temos auditorias internas, como aquela que eu falei para vocês, que eu ajudei a trabalhar, a criar dentro do Instituto Federal. Tá? Então, a CGU, quando ela vem fazer a auditoria, tá? Ela vem no status de uma auditoria externa. Muito em função do que a auditoria interna já faz, indicando processos que podem estar com dificuldade e precisam ser melhor avaliados. Ela não vem às cegas. Ela vem com base em informações da auditoria interna, a partir do seu plano de auditoria interna. Tá? E isso é importante dentro do contexto público. Depois nós temos também, dependendo da situação, algumas auditorias vindas do Tribunal de Contas da União, tá? Em casos muito específicos, principalmente em relação a prefeituras, ao Estado. Tá? Então, nesse contexto da auditoria interna e externa, tem nesse sentido. Aí nós temos um outro contexto também dentro de organizações públicas. Por exemplo, ANAC, né, que são agências de regulação, que podem, Petrobras, por exemplo, Celesc, Casan, que tem uma parte pública. Elas têm auditorias externas, efetivamente, independentes externas. Tá? Que não são TCU, CGU. Fazem também, mas elas têm e podem contratar auditorias externas para alguns tipos de processos específicos, que não são processos, por exemplo, que são
de domínio de auditorias internas ou, abre aspas aqui, externas, como CGU. Então, elas podem fazer esse tipo de auditoria. Aí, classificadas efetivamente com auditorias externas e independentes. Não sei se ficou claro para vocês, né? Principalmente para o Miguel, é isso? Ok, Miguel? Fica à Ele disse que disposição. sim, professor. Tudo bem. Marcelo, a auditoria externa é mais eficiente. Eu ia Marcelo, falar agora, professor. Marcelo, é uma questão, não é de questão de eficiência, tá? Ou eficácia. A gente pode colocar, como eu falei para vocês, dentro daquelas questões, né? Vou abrir aspas aqui, CGU, fecha aspas, como uma auditoria externa dentro de uma organização. Ela já vem com uma base, como eu falei para vocês, da auditoria interna, né? Dizendo os pontos que precisam ser avaliados com mais cautela. Não é questão de efetividade, às vezes mas às vezes é questão de conhecimento e de experiência em alguns processos. Tá? A auditoria interna pode ser tão eficaz e eficiente quanto uma auditoria externa. Vai da capacitação, e olhem, da capacitação dos seus auditores, do investimento, e aí a gente não tocou isso no livro, mas como todo e qualquer servidor, em qualquer função, a auditoria também precisa de capacitação, em várias ações. Tá? Então, há necessidade de se estar com um grupo ou com uma equipe, dependendo do relacionamento, capacitada para poder atender. Lógico, em alguns pontos... Qual o nome da pessoa? Eu esqueci o nome da pessoa. Fez essa pergunta. Marcelo. Marcelo, em alguns pontos, a auditoria externa, por buscar especialistas, pode se tornar mais eficiente. Como eu falei para vocês, no caso, por exemplo, de uma questão ambiental. Alguns auditores não têm essa competência. Então, há necessidade de ter alguém, uma auditoria mais competente. Nesse caso, busca uma auditoria externa que conheça o métier, tá? E possa dar, né, um parecer mais adequado em cima daquela questão. Eu vi um outro comentário, não sei de quem, muito bom. De quem foi, professor? O último aí, por favor. Do Anderson, sobre Qual foi? auditoria interna, que pode haver conflitos de interesse? Sim, exatamente isso. Dependendo do que se coloca como conflito de interesse, né? Mas se pressupõe que você, enquanto servidor, vai seguir, e olha o cargo, né? É um cargo de auditor. Responsabilidade, você também será observado e auditado pela CGU e pelo TCU. Então, pode acontecer. Já vi alguns casos, tem colegas que já tiveram esse assédio, tá? Para que a coisa fosse modificada. A gestão fazer com que a auditoria não siga o seu processo e isso gere o conflito de interesse, por ser servidores daquela instituição. Tá? Então, pressupõe-se, e aí eu defendo, porque também sou servidor público e tenho essa linha de trabalho, e fui, como eu falei para vocês, auditor, de ser fiel àquilo que a legislação apregoa. Tá? Nós temos que seguir o que está na lei. Fazer o que a lei determina e nada fora dela. Então, essa questão de fazer com que haja esse conflito de interesse, né, já é uma ação contrária que deve ser efetivamente chamada a atenção e colocada, nesse caso, que é um caso mais grave, tá? Levada às autoridades competentes, principalmente a CGU, para que faça a averiguação correta. Tá? Não sei se respondi a tua questão.
Posso seguir, professora? Só para a gente dar uma... Não sei como é que está o nosso horário aí. Ou sem relógio aqui. São 8h09. Ah, então vamos lá. Vamos trabalhar. Tipos de auditoria, né? Interna e externa. Tudo aquilo que eu falei, né? Que aqui vai esclarecer um pouco mais nesse contexto que eu trouxe para vocês. De maneira geral, simplificada, a auditoria, seja de qual tipo for, interna ou externa, significa a conferência, verificação, análise e avaliação. E, acima de tudo, comunicações dos resultados dentro de um determinado objetivo ao qual a auditoria se propõe. Melhorar processos, por exemplo. São diversos os motivos que levam as empresas a utilizar os serviços de auditoria. A gente já citou alguns aqui. Dependendo do objetivo, o tipo de auditoria será mais adequado. Isso é aquela questão, né? Eu não lembro qual foi o colega que chamou a atenção, né? Ou você usa interna ou você usa externa. Ou as duas, dependendo do que você quer. Mas dentro das organizações públicas, a interna é a primeira, é a que vai fazer a ação de frente, para depois, no caso, se for alguma coisa mais especializada, chegar à externa. E aí aquela questão da externa que eu botei entre aspas, o TCU, ok? Muito bem. Pessoal, aqui a gente trouxe a auditoria governamental, já especificando a auditoria no setor público. Então, quando a gente fala em auditoria governamental, a gente, às vezes, faz esse link dentro do livro, né? Auditoria governamental, auditoria do setor público, né? Que é muito importante, é o nosso foco de ação dentro da unidade e dentro do curso. E qual é o objetivo aqui? Né? Opa! Não chegou para você o slide, professor, auditoria governamental? Alguém falou que não chegou. Apareceu para você? Auditoria governamental. Apareceu aí? Então vamos ver. De repente uma travadinha aí, não foi. Mas acho que todos já estão. Agora já andou, beleza. Então vamos lá. Tudo que eu falei, que já vim encaminhando para a gestão pública, ele acaba trazendo nesse momento aqui todo um, um direcionamento para o que o gestor público deve ter em mente. Então vamos lá. Qual o propósito fundamental? Verificar se os atos e fatos da administração estão em conformidade com a legislação, princípios éticos, garantindo a transparência e a accountability. Né? Então, aquela questão de prestar contas, por exemplo. Então, vamos ver. Legislação é a base da gestão pública? Sim, nós temos várias leis, várias normas que precisam ser averiguadas para verificar se a gestão está efetivamente caminhando ali. Fazer tudo aquilo que está na lei. Princípios éticos. Fato que atende, se o gestor está, e a gente está falando de pessoas, não de processos. De pessoas, mas nós temos os processos éticos também. Mas principalmente de pessoas. Se o gestor está realizando as coisas de forma ética. Garantir a transparência. Isso é uma ação fundamental. Se tudo está explícito, lícito, se a sociedade consegue enxergar o que aquela organização realmente está fazendo e que está sendo divulgado de maneira correta para a organização e para os órgãos de fiscalização. E, consequentemente, na accountability, que é prestar as contas daquilo que se faz, a responsabilidade sobre determinado processo. Na gestão de recursos públicos. E aí, recursos se amplia. Não é só recursos financeiros. Recursos públicos aqui, de maneira geral. Nós temos vários recursos públicos que precisam ser averiguados. Muita gente não presta atenção numa coisa, né? E na época que a gente era da auditoria, vou chamar 2 pontos aqui que nós já vimos anteriormente em logística. Que as compras estão sendo bem executadas, que o armazenamento de produtos está conforme as normas, que os bens estão tombados com os seus termos assinados. São consequências dos recursos públicos, mas são recursos da organização. E, principalmente, essa semana eu mostrei para a professora Fernanda. Lembra, professora Fernanda? Um equipamento
caracteriza, tá? E aqui estou falando aqui abertamente, porque é uma verdade, mau uso do dinheiro. Por quê? Porque se contratou, se comprou o equipamento, mas não se comprou, perdão, não se adquiriu a mão de obra para instalação. E é um equipamento importado. O restante você já consegue enxergar, né? Como é que está a coisa. Foi alvo de auditoria. Foi alvo de chamamento, de justificativas, mas foi uma falha. Mau uso do dinheiro público e suas consequências. Tá? E foi alvo de auditoria, como eu acabei de falar para vocês. Vamos seguir. Além disso, busca avaliar a eficiência, uso otimizado dos recursos, nesse caso aí. Avaliar a eficácia, alcançar os objetivos propostos. Por exemplo, na educação, é prestar uma educação de qualidade aos alunos, principalmente do ensino médio, que é o nosso foco, médio técnico, né? No caso de uma prefeitura fundamental, tá? Isso é a educação básica também. Então, objetivos. E a sociedade espera. Uma organização, por exemplo, como o Celeste, como no nosso caso aqui, a Casan, que é a questão de água e esgoto, realmente estão atendendo aquilo que está sendo solicitado. Em São Paulo, quando teve agora, semanas passadas, que teve aquele vendaval, chuva, torrenciais, a empresa ficou um tempo sem prestar, né, não conseguiu colocar em tempo hábil o retorno da energia elétrica. A organização que cuida lá, não lembro qual é o nome da empresa que cuida da energia elétrica de São Paulo, chamou Eletropaulo, professor. mas é Eletropaulo ou tem uma outra. É Eletropaulo mesmo? Enel, perdão, Enel. Enel, tá. Isso é Eletropaulo já. Muito bem, obrigado. A Enel não fez, melhor dizendo, ela tentou cobrar da empresa, também que era terceirizada, mas o tribunal foi também em cima para ver se os processos estavam sendo cumpridos. Né? Então, questão de eficiência, de eficácia. E aí a questão de avaliar a economicidade, o uso racional e econômico do processo, uma outra questão, né? Questão de recursos orçamentário e financeiro. Realmente aquilo está sendo adequado, está sendo realizado de forma adequada, melhor dizendo. Então, todo esse processo, né, ele abrange todos os níveis e esferas do governo, contribuindo para uma gestão pública responsável e para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à sociedade. O desfecho resume muito bem tudo que a gente vem falando aqui. Abranger todos os níveis, né, do governo, União, Estado e município, e contribuir efetivamente para uma gestão pública responsável. E aí a questão dos processos, processo de melhoria contínua, serviços a serem oferecidos à sociedade. E é essa base que sustenta, né, uma gestão pública de confiança, uma gestão pública que vai trazer à sociedade todo o seu processo. Alguém colocou alguma coisa aqui, eu não vi quem foi, sobre terceirização. A lógica de mercado é a terceirização da operacionalização, o Estado segue essa rota. Não entendi, desculpa? Pode repetir, professora. A lógica de mercado é a terceirização da operacionalização e o Estado segue a rota tônica. Alguma coisa em relação. Assim, ó, não lembro qual foi a lei, ela acabou com as classes C e D, em alguns cargos, né? E, consequentemente, isso passou a uma terceirização. E uma terceirização é um processo que precisa ser averiguado. Não, desculpa, para eles. Não, pessoal,
relação à lista de chamada, né? Eu vou passar para vocês. E essa questão da terceirização, ela é uma questão que hoje é fundamental para que os serviços sejam executados. Se não se tem a terceirização, não se consegue atingir alguns objetivos pela falta de servidores para executar o serviço. No entanto, como eu falei para vocês, é mais um processo que precisa ser observado, porque requer uma averiguação de se as empresas contratadas estão atendendo aquilo que foi colocado como regra, conformidade, normas para atender determinado serviço. Quem é que levantou a mão aqui? Diga, André, pode abrir teu microfone. Boa noite, professor. Tem uma perguntinha aqui. Nós tivemos, eu sou aqui de São Paulo, nós tivemos esse problema que o senhor acabou de citar em relação à Enel, né? E a Enel é uma empresa, enfim, contratada aí que cuida da parte elétrica do Estado. Diante dessa situação, e como nós acabamos de sair de um período eleitoral, tivemos algumas questões relacionadas a isso, de quem é a responsabilidade, governo do Estado ou governo federal. O senhor consegue nos explicar um pouco sobre isso? Tá, vou explicar dentro do meu conhecimento, tá? Olha só, sendo a Enel uma contratada, mas aí a questão, ela foi contratada por quem? Primeiro plano, contratada pelo Estado, não pela União. A União, no mesmo formato que aqui em Santa Catarina, nós temos, por exemplo, as distribuidoras e nós temos as fornecedoras. É uma distribuidora e outra, acho que não lembro qual, acho que é fornecedora, não lembro. E é uma que executa efetivamente e a outra que distribui a energia elétrica, certo? Tá? Então, dentro desse contexto, cabe ao Estado o gerenciamento desses contratos. A União, ela, por intermédio da agência, de uma agência de regulação, vai averiguar se todo esse cumprimento está sendo realizado. Tá? Se esse contrato está adequado, porque é uma coisa muito próxima da população. Então, não cabe à União, cabe ao Estado. E é o Estado que vai gerenciar esse processo. Tá? E aí, caso a coisa não esteja acontecendo, aí sim, a Agência Nacional vai entrar. E aí vai fazer as suas averiguações e fazer as punições em relação a esse processo. Tá ok? Pelo que eu entendo, esse é o fluxo em relação a esse problema que você está relatando. Não sei se respondi adequadamente ao que você perguntou. Positivo, professor. Então, a Anael só entra no caso venha acontecer de o Estado não conseguir gerenciar esse cuidado, que é o que você falou. Muitas pessoas ficaram aqui por mais de uma semana sem energia elétrica, as empresas, enfim, restaurantes perderam alimento e coisa e tal. E um fica jogando para o outro, questão política, né? E aí, André, você verifica que a questão, né? Uma semana. Isso aí, como repercutiu, e é São Paulo, né? Meu Deus do céu, não tem nem como não repercutir, né? Repercutiu tanto que aí a ANEEL tem que entrar no contexto para tentar verificar e sanar o problema maior. Como o Estado não conseguiu fazer em tempo hábil, tá? A agência tem que chegar e perguntar, a agência reguladora, o que está vendo? Por que não foi... Né? E aí entra também nesse processo de auditoria para verificar o que houve que a empresa, por intermédio do gerenciamento do Estado, não está fazendo a coisa adequadamente. Porque há uma cobrança da sociedade em relação ao Estado. O Estado não está fazendo, a agência reguladora tem que entrar com peso para verificar e punir o processo, ok? Vamos seguir então, pessoal. Opa, professor, é o Heitor falando. Se me permite uma parte, é importante salientar que a empresa não é apenas uma empresa contratada para prestar um serviço. Houve um processo de privatização que foi duramente criticado, né? Foi amplamente difundido, criticado na época, e que agora nós estamos vendo os resultados, que sempre acontece isso. Na hora de privatizar, correm atrás e privatizam. E aí, na hora que dá M, perdão da palavra, aí correm atrás do governo federal para resolver. Aí é complicado, né?
Heitor, muito bem colocado. É aquilo que eu falei, né? Dentro do meu conhecimento, né? Só que Santa Catarina eu acompanho, não acompanho de perto o processo. Mas o que você está colocando é muito importante. E aí a questão da terceirização, né? Todo esse processo de privatização, né, que já vem dentro de um sistema político, né? Mas nós vamos entrar nesse processo aqui, vem desse sistema político, ele precisa ser muito bem gerenciado. Então, assim, ó, a privatização foi do Estado, certo? Privação do Estado, responsabilidade do Estado. Isso. Quando o Estado não atua, a agência reguladora, e para isso elas foram criadas, tá? E aí a gente viu o processo, né? Criou-se uma estrutura para verificar a privatização dentro de um ente, que é o Estado. Vocês compreenderam, né? Então, a agência reguladora, ela vem para atuar na regulação de alguns serviços específicos que são privatizados pelos estados e mesmo pela União. Quando a coisa não acontece, há necessidade de se observar quais as ações devem ser realizadas dentro desses atores. Quem é o ator que será penalizado ou será investigado pela ação? Então, numa sequência, você tem a empresa contratada, a privatizada, tá? As normativas vinculadas a partir do que o Estado tem que fazer. Então, o Estado tem algumas normas que tem que seguir e cobrar, dentro dessas normas, a cobrança dessa empresa. E aí a agência reguladora vai verificar se o Estado está realmente seguindo aquilo para atender a população conforme apregoado. Espero ter respondido vocês e agradeço pelos comentários efetuados. Seguindo, professora, senão eu não consigo fechar aqui a auditoria governamental. Então, pessoal, destaquei outro ponto aqui. A finalidade básica da auditoria no setor público é comprovar a legalidade, a legitimidade dos atos e fatos e avaliar os resultados. Tá? Opa, essa aqui, acho que eu acabei fazendo uma duplicação do slide aqui. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Mas aí entra a questão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional. Então, tudo isso que Gonçalves e Lima e Silva trazem são a base, né, são o alicerce para que as auditorias dentro do setor público possam agir. Legalidade, legitimidade dos atos e fatos, avaliação de resultados alcançados, observando eficiência, eficácia, economicidade, né, na questão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional das organizações públicas, ok? Dentro das esferas do poder. Então, dentro disso tudo, desses conceitos, dessa importância, quais são os princípios que norteiam a ação da auditoria interna no setor público? Então, ela é norteada por um conjunto de princípios fundamentais que visam garantir a integridade, ou seja, todo um contexto de base legal que dá à instituição condições de atuar dentro de qualquer organização pública. Então, ela tem integridade, transparência, eficiência, né, na utilização dos recursos. Essa busca de garantia, né, na integridade, na transparência, na eficiência é fundamental. Então, essa base que vai gerar princípios, ela é o fundamento. Tá? Esses princípios são amplamente reconhecidos e são aplicados para assegurar, notem aqui, que a auditoria atenda aos mais altos padrões éticos e técnicos. Já falamos anteriormente, então, tanto a auditoria interna como a auditoria externa, elas têm que ter esse padrão ético e técnico para conseguir realmente atender aquilo que as organizações públicas necessitam e que a sociedade espera dessas organizações. Então, ainda dentro dessa questão desses princípios, observem, conforme Gonçalves Lima e Silva, foram estabelecidos princípios que envolvem a atividade de auditoria governamental, os quais foram agrupados em princípios gerais,
relacionados aos requisitos organizacionais e os que devem ser considerados pelo auditor na realização dos seus trabalhos. O que é que Gonçalves coloca aqui? Os princípios, como fosse um guarda-chuva, são aplicados também pelos auditores internos nas organizações. Eles têm que seguir esses mesmos princípios para alcançar os objetivos propostos. Tá? Então, existe um guarda-chuva, e esse guarda-chuva dá sustentação aos princípios que os auditores internos vão trabalhar. Então, os princípios que norteiam a auditoria no setor público são fundamentais e orientam práticas e abordagens utilizadas, inclusive nas auditorias internas. Então, como eu falei, né, esse guarda-chuva, e essa base que vai direcionar principalmente as ações, os papéis, as atividades, processos na auditoria interna nas organizações públicas. Então, alguns princípios aqui, né, alguns por si só já se traduzem, né? Então, são ética e independência, tá? E aí a questão, né, para não criar a palavra hoje está fugindo, vou atrás dela depois. Essa questão de conflito de interesse, tá? A necessidade de ética e independência, tá? Princípio. O julgamento e zelo pelo ceticismo profissional. Então, a necessidade de saber esse processo de como julgar as coisas, de como entender as coisas e ter zelo pela sua atuação profissional dentro desse processo, né? Controle de qualidade é fundamental desse contexto. Então, a qualidade não está só no processo, está na atuação efetiva do profissional, né? Então, são questões que precisam ser muito bem trabalhadas pelos profissionais de auditoria, né? Então, você efetivamente dizer, tá? Eu posso ser melhor como auditor? Eu posso atender com qualidade o processo? Né? Então, toda essa questão de políticas, de conformidade, de normas, ela tem que atender à qualidade na organização e principalmente do processo de auditoria. Depois nós temos gestão de equipes de auditoria e habilidades, né? Então, eu falei para você da questão da capacitação, né? Então, esses membros dentro de uma equipe de auditoria interna, eles precisam ter conhecimento, habilidades, competências que devem ser, na medida do tempo, melhoradas, né? Então, você precisa sempre ter uma capacitação para que a auditoria seja uma auditoria eficaz e atual. Tá? Depois nós temos o risco de auditoria, que são uma visão mais moderna da auditoria, né? Observando a questão dos riscos de auditoria. Então, gerenciar esses riscos, verificar se realmente existem, né? E quais são eles dentro daquela organização. Tá? Então, o relatório de auditoria já vai apontar algumas questões, né? Dentro desse processo que o auditor vai conseguir passar para o gestor para que ele possa, dentro das possibilidades, reconhecer que existem riscos e que precisam ser gerenciados. Tá? Nós temos, depois, a questão da materialidade, que é também uma questão muito importante nesse processo, em que você observa a questão de todos os elementos que constituem uma instituição. Tá? Então, de que forma, a partir dos materiais que você tem na auditoria, você pode julgar adequadamente uma organização. Então, essa necessidade de, a partir desses materiais, influenciar as organizações, né, é uma coisa muito difícil. Então, você tem que ter
dentro, até uma questão jurídica, né, que eu não entendo muito bem, mas não sei se estou no caminho certo para explicar para vocês, toda materialidade ela é necessária para você fazer um bom julgamento. Em resumo, é isso. Então, quando você vai tecer uma opinião a partir do julgamento, você tem que observar de forma muito clara se aquilo que você tem realmente tem uma condição, tem materialidade para poder fazer e tecer essa opinião, né? Então, é uma questão muito, muito próxima desse aspecto jurídico. Outra questão é a documentação, né? Então, você preparar adequadamente as documentações nos processos de auditoria, os papéis para poder averiguar, ter uma estratégia, um plano, registrar tudo que você faz é fundamental. Então, esse é um dos princípios dentro da questão da auditoria, né? Ter a documentação muito adequada, muito própria, muito sólida, para que você possa ter sua opinião e comunicar adequadamente ao gestor aquilo que você tem. Como se fosse uma questão de documentação comprobatória. E, por fim, né, uma outra importante é a comunicação. Então, você tem que estabelecer comunicação muito clara, muito eficiente, durante todo esse processo de auditagem nas organizações. Então, a informação, como eu falei para vocês, em relação ao processo de auditoria, vem de cima para baixo e de baixo para cima. A auditoria começa lá na gestão. E a gestão deve ser comunicada de todos os atos pelo auditor. É sempre interessante que a gestão esteja sempre informada sobre o que está acontecendo. Porque são a partir dessas comunicações que se pode minimizar problemas, diminuir riscos. Tá? Então, é muito importante esse processo. Ok? E dentro dessas novas visões dos princípios, tá? Eu acho que eu acho que é fundamental nesse processo é a questão do gerenciamento dos riscos, né? Uma nova visão que as auditorias têm, que é o gerenciamento de risco, fazendo com que as organizações, os gestores entendam bem esse processo. Todas as organizações podem ter riscos, mas a questão o que é? E tem riscos. A questão o que é? Como gerenciar esses riscos? Tá? Então, as auditorias têm praticado essa nova evolução, esse contexto. Tá? Muito bem. Professor, acho que meu tempo já está quase estourado, né? Já estourou, professor. Já estourou? Meu Deus. Sim. Então eu vou fechar aqui mais alguns minutinhos, colegas, tá? Tá, Cristiane e colegas, tá? A gente não vai hoje colocar a lista de chamada, deixa fluir. Tá bom, professora? Não vamos colocar a lista de chamada hoje, deixa os colegas pelo comparecimento que a gente depois coloca pela própria gravação, tá? A gente vê a participação de todos os colegas pela gravação. Só fechando aqui para vocês não tomar o tempo de vocês, né? Mas só finalizar o processo, tem mais só alguns slides aqui. A auditoria interna no setor, né, público, uma ferramenta importante de gestão. Então, nós temos aqui o desempenho desse papel na auditoria interna é muito fundamental, né? Qual é o papel da auditoria? O papel da auditoria é buscar essa questão de eficiência, eficácia, conformidade dos processos e resultados. Mas tem um quê a mais. E esse quê a mais, né, ele vem aqui, ó, identificação, prevenção, né, falhas nessa questão de operação, discrepância. Então, esse processo de auditoria é muito importante. Então, o Lean traz o seguinte, ó, a auditoria interna é conduzida por funcionários da própria empresa na qual a auditoria é executada, ou da própria organização. Envolve avaliação de desempenho, controles internos, sistema de computação de informação, qualidade de serviços e produtos,
E aí eu coloquei, né? E busca essa questão que é fundamental. Ela converge para isso, né? Para a identificação de não conformidades, prevenção ou detecção de falhas de operação, discrepância das atividades administrativas, que é o que mais acontece, possibilitando maior confiabilidade nas informações geradas. Claro, e aí, dentro desse ponto, tem uma coisa que explode os olhos quando se fala em auditoria, né? Que é a questão das fraudes. Aí vocês podem perguntar, mas com tantas auditorias internas, como é que as fraudes acontecem? Pessoal, os processos são amplos, longos. Muitas vezes a auditoria não consegue agir na prevenção. Acaba tendo que agir sobre o aspecto diferenciado, que é a ação posterior, né? Então, se ela não consegue agir na prevenção, tentando alertar, ela tem que agir na correção. E aí procura corrigir para que a falha não aconteça. Tá? Então, essa fraude, por mais que se queira, ela é igual a essas fraudes bancárias, né? Há sempre alguém pensando em como burlar alguma coisa de uma organização financeira, bloqueia-se de um lado, já se pensa no outro. Infelizmente, ainda temos, em todas as esferas, não vou só especificar a prefeitura, mas a gente vê que em todas as esferas, servidores públicos que querem levar vantagem ou querem usurpar as questões da sociedade por intermédio das fraudes, tá? Se dar bem. Mas a auditoria procura, dentro do seu espaço, fazer o melhor possível. Tá? O papel da editoria aqui eu vou ler para vocês, né, depois fazer um comentário. O papel da auditoria interna nas organizações, ao longo do tempo, vem fortalecendo e se adequando às novas exigências corporativas. Aqui, corporativas também dentro da questão pública, seja pelo aumento da exigência da proficiência em diversos temas, e seus profissionais, como eu falei, eles têm que aumentar o seu leque com a capacitação, por exemplo, começar a tratar de questões ambientais, de sustentabilidade, a EGC está aí, né? Pela evolução da estratégia de atuação e procedimentos empregados, ou pela incorporação de novas tecnologias disponíveis. Então, a auditoria ela tem que sempre, dentro da possibilidade, estar na vanguarda da coisa. Então, é importante o investimento na auditoria interna. É importante o investimento em auditoria. Então, isso é muito claro, para que se possa fazer esse papel de auditoria de maneira muito, muito correta. Né? Então, essa função da auditoria, essa importância da auditoria, essa necessidade de se ter auditoria é fundamental. Infelizmente, né, como a gestão tem os cordões das marionetes, que são os setores e servidores, muitas vezes elas acabam fazendo com que a instituição encaminhe sob o seu comando. Mas, de qualquer maneira, o servidor tem que estar atento também aos princípios que foram colocados e absorver eles como para si, não só para os auditores. Mas os servidores também têm que ter as mesmas condições e reconhecimento do que um auditor faz e já prever ações dentro da sua própria capacidade de se adequar aos processos corretos e em conformidade com a norma. Estamos já chegando no fim, pessoal. Aqui eu não vou nem ampliar. Essa figura está lá e ela traz um leque dos papéis que a auditoria interna executa. Tá? Então, vou pegar a base primária, né, papéis de legítima auditoria interna com salvaguarda. E, principalmente, onde coloca ali GR, tá? São a gestão de risco. Então, quando vocês lêem ali, estabelecer processo de GR, estabelecer questão de risco. Tá? Então, o papel da auditoria, como está em azul ali, o azul escuro, papel da auditoria interna não deve assumir, né? E papéis fundamentais da auditoria interna na gestão de riscos. Tá? Então, aqui, assim, ele atrás esse leque que vocês têm que observar, né? O que pode e o que não pode para melhor executar a auditoria interna. Não esqueça de uma coisa, vocês são gestores, tá? Vocês são gestores.
ou melhor dizendo, vocês estão buscando ser gestores em alguns casos e outros são gestores. Então, pessoal, essa evolução da auditoria interna, né, ela vem há muito tempo sendo colocada não só no contexto do mundo, mas também no Brasil, né, em várias organizações, seja no contexto interno e externo. É a necessidade de se avançar, né, de se incorporar boas técnicas, de buscar boas práticas, de fazer a troca com processos e auditorias internas e auditorias externas, internacionais, para entender melhor, principalmente na questão de riscos, de gerenciamento de riscos. Tá? Então, nós temos aqui a evolução vem em pontos específicos, né? A evolução vem no foco do controle, no foco no processo, no foco no risco e no foco do gerenciamento. Tudo que está aqui também está gerenciado por lá. E cada um deles, né, em relação aos seus objetivos, a sua abordagem, o seu foco. Só para vocês entenderem, vou pegar o último ponto, né, fazer a matriz aqui e pegar foco. Foco no gerenciamento de risco. Identificar, né, o último quadradinho, identificar oportunidades de melhoria no gerenciamento de riscos. Então, isso é uma das ações dessa evolução da auditoria. Há necessidade de verificar essa questão, identificar essas oportunidades de melhoria no gerenciamento de risco. E esse melhoramento no gerenciamento de risco é melhoramento do processo. É uma melhoria contínua, tá? Que é uma das funções da auditoria. Ok? Tudo isso aqui também está explicado no livro para vocês, eu só peguei aqui para a gente poder ter uma visão. E por fim, onde eu quero chegar e finalizar a nossa aula, agradecendo demais a participação de vocês e pedindo desculpa aqui se não consegui atender as expectativas, mas olhem essa frase, isso está lá também no livro. Eu estou trazendo para vocês aqui, e eu venho falando para vocês desde o início, essa questão da visão do gestor. Então, olhem, o auditor deve ser visto pela gestão como um parceiro estratégico e uma peça essencial para a melhoria contínua e a governança organizacional. Em vez de ser percebido apenas como um fiscal ou um investigador, que são rótulos naturais do auditor interno, o auditor deve ser considerado um colaborador que ajuda a identificar riscos, aprimorar processos e garantir que a organização atinja os seus objetivos de maneira eficaz e em conformidade com as normas. Essa conclusão, por si só, traduz muito o que eu quero que vocês absorvam dessa unidade curricular de auditoria e controle. É perceber esse auditor não como fiscal, não como investigador, mas sim como um auxílio, como um indivíduo que vem auxiliar, um colaborador, para melhorar o desempenho, para trazer os mesmos parâmetros de qualidade, isto é, de melhoria contínua no processo. Não esqueçam, a gestão pública ela requer melhoria contínua e evolução, certo? Professora, seu comentário, eu agradeço demais vocês, espero ter atendido a essa primeira parte, peço desculpas pelos transtornos que foram ocasionados no início da nossa webconferência, tá? E mais ainda pelo esse momento que a gente está passando, mas com certeza o que a gente está buscando aqui é passar da melhor maneira possível o ensinamento para vocês, para que vocês possam tomar decisões e seguir, dentro da questão de gestão pública, os melhores caminhos, tá? Ana Paula, a lista de presença não vai estar disponível aqui, mas eu vou verificar, né? Caso vocês necessitem, vai ser a presença de vocês aqui na webconferência, tá ok? Professora Fernanda, está contigo a despedida. Muito obrigado, pessoal. A gente deseja a todos um excelente estudo aqui na nossa UC e a gente espera vocês, né, na próxima webconferência. Uma boa noite a todos. Não esquecendo, né, que a atividade abre dia 12. Nesse momento vocês vão estudar, né? Depois nós vamos abrir o livro 2 também, tá? Que vai tratar de controle, tá? E vão trazer um pouco de controle interno, tá? E a gente entender esse processo, ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. É sempre fundamental ter, pena que a gente não tem tempo para tudo, mas ouvir
vocês e ver que vocês estão atentos aos processos, ok? Estaremos à disposição dentro não, mas por intermédio das mensagens, certo, professora? E não tira dúvida, ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Professor, não tem lista da chamada hoje? Eu acabei de colocar que nós vamos verificar a lista de chamada pela participação não, pela presença de vocês na webconferência. Nós temos todos os alunos que estão ativos aqui, tá ok? Desde o início da Tá aula. bom, então. Tá bom? Obrigada. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado. Boa noite, encerrando a gravação.